Faz um tempo já que o pessoal vem me pedindo para atualizar o Atom e hoje vai ser o dia que essa atualização vai acontecer. Então, como eu programo em Python, usando o Atom em 2020, hoje a gente vai fazer toda essa configuração. Então, vem comigo que vai ser sucesso. Configurando o Atom. A primeira coisa que a gente tem que saber aqui quando a gente olha para isso é que se a gente for entrar no site do Atom, atom.io, a gente vai ver que existem 3 versões do Atom que a gente pode instalar. É a 1.51, que é a última release estável. A gente tem o Atom.io/beta, que é a versão beta do Atom. E a gente tem o Atom Nightly, que é o último commit do GitHub rolando aqui. Estou usando a versão beta, você pode usar a que você se sentir mais à vontade, eu me sinto mais à vontade usando o beta. Então eu vou abrir ele aqui junto com vocês, pra gente ver. Eu vou abrir ele num projeto que eu tenho já, algumas coisas pra gente poder dar uma olhada. Então eu tenho as 2 versões instaladas, eu vou no beta e abrir ele aqui, e ele tá puro do jeito que veio a configuração padrão do Git. Massa. Aqui eu vou fechar essas janelas aqui, ele vai me perguntar coisas assim. Você quer que exiba toda vez a guia de boas-vindas? Eu não quero, não gosto disso. Então, aí não vai aparecer nenhuma dessas 2 aqui agora mais. Então, a gente pode fechar. Já falamos que não, então fechar isso aqui. Isso aqui é uma migração que eu tenho aqui. E ele vai perguntar, quer deixar alguma coisa para fazer telemetria, para melhorar o Atom? Não quero. Você pode fazer o que você quiser aqui. Então, não enviei. Aqui ele fala, dá um Ctrl 9 para ver o que tem no Git aí de modificação, ou Ctrl barra para ver o repositório. Bom, agora eu vou fechar ele, vou abrir de novo, e a gente vai ver que aquelas mensagens todas não vão parar de aparecer. Bom, o primeiro pacote qual eu não vivo sem é porque eu gosto muito de programar no terminal, e vocês que assistem as lives, acompanham o canal, sabem que eu sou o cara do Shell. Eu não gosto muito de botões, então para mim ter um terminal aqui é muito importante. Para instalar o terminal, a gente pode vir aqui, para instalar qualquer plugin, né, tem 2 maneiras, né? A gente pode vir aqui e clicar em Preference, aí ele vai abrir, a gente pode vir em Install, ou a gente pode digitar Ctrl, que é o atalho, e vir em Install. O primeiro plugin que eu vou usar é o Terminus, que é um plugin para terminal, que vai abrir um toggle do terminal, vocês vão entender daqui a pouquinho basicamente o que isso faz. E a gente tem 2 versões para instalar ele aqui, né? A gente pode vir aqui e fazer Terminus e dar Enter e, bom, ele vai aparecer aqui, esse primeiro aqui, do BuzzStop. Esse a gente pode clicar em instalar e tá nice, vai funcionar. Tem uma maneira, que é a maneira que eu costumo usar bem mais, principalmente quando eu vou fazer reconfigurações, né? Quando eu formato meu PC, eu tenho um script pronto para instalar todos os plugins que eu uso. Eu não costumo fazer isso na mão, porque o Atom tem um gerenciador de pacotes, que é o APM, que é o Atom Package Manager. E aí você pode vir aqui e instalar os pacotes na mão. Mas como a gente não tinha shell, massa que a gente tem agora. Então, para fazer isso é Ctrl apóstrofo ou dead grave, né, que a gente tem para funcionar para quem usa o teclado internacional. Mas é basicamente aquela tecla que fica do lado 1. Então é Ctrl e essa tecla ele sobe esse shell. Se a gente vier aqui em configurações, eu acho que sempre a letra é muito pequenininha. Eu gosto de usar a letra bem grande. Então aqui nas configurações a gente tem um esquema aqui de font size, eu gosto de usar 30, então me deixa bem mais feliz com 30. Isso aqui, animação, também não curto muito, eu gosto que ele abre e fecha rapidão assim. Esse é o primeiro plugin que para mim é o mais importante. Uma outra coisa que eu gosto de usar são temas diferentes, né? Embora o Atom tenha vários temas, tem o Dark, tem o Solarizado, para quem gosta de coisas solarizadas assim. Eu gosto de usar o Gloom, que é um tema roxo. Então a gente pode vir aqui e instalar o Gloom, ou a gente pode vir por aqui, APM install Gloom, que aí instala pelo modo de texto, que para mim, se a gente quiser fazer um script para instalar tudo que precisa, eu acho massa também. Ele demora um pouquinho e ele dá um checkedzinho assim, um ok, funcionou, que foi o que aconteceu agora. E se a gente vier em Teams aqui, a gente já pode selecionar o Gloom aqui. Não apareceu, olha que massa. Então como é que a gente faz para restartar o Atom, para subir ele? Então Ctrl Shift F5 faz o Atom ser restartado. E aí agora provavelmente o Gloom está aqui. Massa, então quando você usar o APM e não souber onde as coisas estão, você pode usar Ctrl Shift F5 para atualizar o Atom.
Legal, estamos aqui na configuração, roxinho, do jeito que eu gosto. Basicamente, a coisa que eu uso é o terminal, que para mim é indispensável. Esse tema roxinho para mim é muito massa. Beleza, pacotes. O que eu uso basicamente para programar em Python? Eu uso o Black, que é um plugin de autoformatação de código. Ele está inclusive aqui, para quem não conhece o Black. Ele é um code formatter, ou seja, ele vai formatar seu código toda vez que você salva. Eu não deixo essa opção habilitada, mas ele deixa o código de acordo com a PEP8, que é o code style do Python, né? Então fica massa, eu gosto bastante. Então se a gente vier aqui e procurar Black, vai ver que tem vários pacotes, né? Tem o Atom Black, Python Black, tal. Eu uso o Python Black, que é esse aqui. E aí ele dá auto-formatter pra gente nos códigos. Quando a gente escrever um código que não é muito legal, ele dá uma ajustada. Então é massa. Eu vou esperar ele instalar aqui, já instalou. E aqui ele deu algumas coisas aqui, ó. Então, path to executable é ótimo. Aqui a gente pode selecionar o que vai ser o Black, só que para isso eu tenho que ter o Black instalado na máquina. Então, para instalar o Black, eu preciso da pip install Black. Pip install Black. E aí agora o Black instalado na máquina. Eu costumo instalar essas coisas no meu Python ok da máquina, não no ambiente virtual. E aí a gente já tem o Black instalado aqui. Ele vai perguntar aqui qual que é o número de linhas. Eu uso 79 porque eu sigo a PEP8, mas tem gente que gosta de 120, 100. Eu uso 79. E aqui eu dou um skip string normalization, porque senão ele fica corrigindo minhas strings. Eu vou criar um arquivo novo aqui pra gente ver. Então, new file, teste. .py. Eu vou aumentar a fonte aqui, Ctrl Shift mais, para quem não está acostumado, e aí eu vou criar uma função aqui, def xpto, e aí eu vou retornar uma string, return, só com aspas simples, Eduardo. E aí a hora que eu rodar o Black aqui, eu posso vir em Packages, aí ele tem aqui o Python Black, aqui o último ficou, e aí eu dou um format, que é Ctrl Alt C. Ctrl Alt C, ele formata o meu código. Ctrl Alt C. Aí você viu que ele não deu string normalization. Se eu tirar essa opção, quando eu der Ctrl Alt C, ele vai substituir as minhas strings por aspas duplas, o que eu não gosto muito. Então eu acabo tirando essa opção do Atom aqui e deixo ele com aspas simples. Você viu que quando eu salvei aqui, ele trocou. Então tem aqui format on save, eu não gosto disso. E eu coloco o skip string normalization. Massa. Uma outra coisa que faz falta pra mim são... Aqui, ó, SC ele já me dá um set comprehension, LC ele já me dá um list comprehension, isso é do próprio Atom, mas eu gosto de ter mais coisas. O pessoal gosta bastante de um plugin chamado Kite, que é ele usa inteligência artificial para usar essas coisas. Eu não gosto dele porque ele não tem código aberto, mas o pessoal gosta bastante, então a gente pode instalar ele. apm install kite. Também poderia vir aqui e colocar kite aqui, né? Kite. E ele apareceria o mesmo plugin. Aí aqui, obviamente, vai aparecer para o seu sistema operacional, se você for usar o Linux, Windows ou Mac. E aí você precisa instalar o programinha dele fora da máquina, se você quiser usar. E aí ele dá um comando aqui e a gente pode rodar isso aqui, ele vai instalar o kite na máquina. Então agora quando eu voltar para o código Python, ele ainda não rodou o kite, então para atualizar o Atom, Ctrl Shift F5, ele vai trazer o Atom atualizado aqui pra gente, junto já com o kite. E ele falou, olha, o kite não está instalado, você quer instalar? Quero instalar. Aí ele já vem aqui para o kite install, que é uma abinha aqui ele tá com essa abinha aberta aqui. A gente pode rodar esse daemon que ele deu aqui pra gente. Copiar e rodar aqui. Press Enter to continue. Aí ele vai criar, vai instalar. Em cada sistema operacional vai ser diferente. Eu não gosto muito de usar o kite. Depois de fazer isso aqui eu vou remover o kite, porque eu acho que ele é muito invasivo e ele me incomoda em certos momentos. Eu gosto de usar o Jedi. Então a gente pode procurar aqui por outro pacote que é o Jedi. Então existem várias opções. Eu prefiro o Jedi, mas tem gente que gosta do kite. E é esse aqui, ó, Autocomplete Jedi. E aí para usar ele você precisa ter o Jedi instalado na máquina, pip install Jedi. Eu vou usar o kite nesse tutorial aqui junto com vocês.
E eu vou esperar ele terminar de baixar, e assim que ele terminar de baixar, eu volto aqui com vocês. Bom, ele veio para cá, funcionou aqui, terminou. E ele falou, instalar nos editores suportados. Let me choose, você pode escolher, né, em qual editor você quer instalar isso aqui. Git config e-mail é o meu e-mail, posso configurar sem o e-mail aqui. E aí, dá o install, aí ele vai formatar aqui, falou que eu tenho o Atom instalado, continuar. Let's go, pronto. Ele já está instalado aqui, se a gente vier no código Python aqui agora, ele já tem o Kite rodando para dar sugestões de código, o que é muito massa, porque o Kite tem algumas coisas que são fenomenais aqui, def xpto. E como ele está rodando aqui, a gente pode abrir ele, e ele é um bom companheiro para ficar aqui com a gente. Então quando a gente for dar um import aqui, por exemplo, eu vou colocar ele sempre no topo aqui. Então, from, e aí aqui tem várias estruturas aqui que ele vai dar pra gente, vou diminuir um pouco a fonte. Aí se eu falar from collections, por exemplo, import, ele já está bem treinado aqui, default dict, ele vai pela ordem das coisas. Então é muito massa, o Kite é muito legal. E se a gente voltar aqui no Copilot, que ele estiver rodando aqui, ele já está aqui pra gente, ó, default dict, name tuple. Então ele está aqui, já fala as assinaturas, as coisas. O pessoal gosta bastante desse plugin. Eu não sou muito fã, mas o pessoal curte, então vou deixar ele aqui como uma sugestão. Massa, instalamos o Kite, instalamos o terminal, pode instalar o Jedi se preferir, que é o meu preferido, mas o pessoal usa mais o Kite. E a gente tem um plugin que para mim é essencial, que é o PyLava, que aqui é o PyLama. Então ele é um linter, ele vai pedir para instalar um monte de coisas aqui. Beleza, não quero ver mais sobre isso. Então quando ele estiver instalando, ele vai falar, olha, precisa instalar o linter, precisa instalar uma coisa, precisa instalar outra coisa. Então aqui ele vai instalar várias coisas, mas ele é um linter para dizer que se meu código está errado, se meu código está rodando. Então o PyLava agora substituiu o PyLama. O PyLama foi descontinuado, infelizmente, é um editor fenomenal, era um linter fenomenal, mas por causa de alguns problemas ele foi descontinuado. Mas a gente tem no plugin aqui o plugin do PyLama e não do PyLava. Então aqui eu vou falar para ele instalar o linter, ele vai preferir, ele vai perguntar algumas coisas aqui, se eu quero instalar algumas coisas. Agora vamos ver se ele está funcionando, vou dar um Ctrl Shift F5. Provavelmente ele vai falar aqui, ó, você quer instalar o linter UI default? Sim. Para ficar bonitinho as interações, ele vai perguntar se a gente quer instalar o interactions. Então são algumas coisas do ecossistema linter do Atom. Então existem vários pacotes de linter aqui, ó. Interactions, BuzzSignal, sim, queremos instalar. A gente quer instalar todo, ter um env completo de lintagem, né? Para saber se a gente está escrevendo o código certo, para saber se a gente está escrevendo o código de uma maneira errada e tudo mais. A única coisa que ele vai pedir para a gente é para ter na máquina o PyLama instalado. E ele vai reclamar aqui quando a gente for rodar um código Python e não tiver ele instalado. Então eu vou atualizar aqui para garantir que está tudo certo. Vou vir aqui no arquivo teste aqui que a gente criou. E aí ele deu um erro aqui muito legal, aqui, ó, import PyLama, tal, ele deu esse erro. Lá na configuração do PyLama, a gente vai vir aqui e trocar o executável do PyLama pelo PyLava. E aí, se você estiver no Windows, pylava.exe, e assim vai. Aqui eu vou usar esse aqui. Ele vai perguntar se eu quero usar algumas coisas, PyFlakes, PyLint, use Radon, eu gosto, use iSort, também gosto, que é para ordenar os imports, o Radon é para ver complexidade ciclomática, Lint on Fly é interessante, e agora ele já vai funcionar. Aí ele continua dando o mesmo erro, PyLama, tal, e a gente precisa instalar o PyLava aqui na máquina. Então pip install PyLava. E aí ele vai vir com a configuração já atualizada, porque a gente colocou aqui que era o PyLava, o linter. Então se eu atualizar aqui agora, Ctrl Shift F5, ele entrou no modo de debug, não sei porquê. Talvez tenha apertado alguma tecla a mais. Atom linter PyLama. Deu algum erro aqui. Tá dando esse erro ainda. Vamos ver aqui na configuração do plugin.
Lava, a gente substituiu pelo PyLama, não usar o arquivo de configuração, a versão externa do PyLava, que eu quero a versão que está no sistema, e é isso, só com isso agora ele já deveria funcionar. Massa, def, xpto, e ele falou para mim, olha aqui, ó, você quer usar o Radon, mas você não tem o Radon nem o iSort instalado na máquina, então pip install Radon iSort, porque são os linters que a gente usou como opcionais, né, para ele funcionar. Ó, aqui ele já deu um erro pra gente aqui, massa, então você pode vir aqui e ver os erros de lintagem, warning, PyLama, não tem o docstring aqui, então 1, 2, 3, arquivo de testes para mostrar o Atom, ponto final, aqui ele vai reclamar disso aqui. Massa, já não tenho mais esse link. Def, xpto, 1, 2, 3 aqui. Massa, e ele já está reclamando aqui, falando que precisamos de 2 linhas em branco, então pula uma linha. Aqui ele vai falar que não tem docstring, então massa, o linter está funcionando. E essa é basicamente a configuração que eu tenho usado ultimamente no Atom. Esqueci uma coisa. Eu esqueci de instalar o pacote de ícones. Então, vou voltar aqui com vocês. Notas depois da edição. E aí, sem piada, de óculos, mas eu tenho uma coisa que eu gosto de instalar aqui, que é o Flat Icons. Se você digitar Icons aqui, você vai ver que existem vários pacotes de temas, de ícones, e você pode usar o que você achar mais legal. Tem o Font Icon, Simple Icon, tal. Esse aqui, o Font Icon, eu acho bem massa, mas ele é bem sólido, assim, vou dizer. Tipo, ele não é coloridão, assim, tudo mais. Então é uma outra coisa que você pode mudar, né? Tem o Simple Icons também, que você pode usar. Tem vários aqui. Atom Icons, esse é bem massa. Ih, a imagem tá quebrada aqui, mas eu já usei esse um tempo. Então fica muito do que você achar legal aqui. Eu gosto desse aqui. File Icons, acho que é o meu preferido. Tem o Flat Icons, que também é legal, mas o File Icons é o que eu usei por mais tempo. Faz um tempo já que eu não estou usando o Atom, então me desculpem por isso. Mas aqui ó, já ficou bonitinho, os arquivos de teste estão com cara de teste, os arquivos do Git estão com ícones do Git, então acho que ficou mais legalzinho, né? Fica mais massa e quando a gente abre o arquivo, fica aqui em cima também as coisas. Então, massa, desculpem pelo vacilo. E agora eu vou voltar para a edição. O meu Git está aqui, então eu costumo ver as modificações aqui, mandar descartar alterações, vou descartar tudo que tem aqui. Esse teste eu vou deixar ele aqui. E é isso, basicamente isso. Então a gente instalou, a gente viu a configuração padrão do Atom, a gente viu o tema, a gente viu o Terminus, que é o terminal que a gente está usando aqui, a gente viu o Jedi e o Kite, estamos usando o Kite, mas poderia ser usado o Jedi, a gente configurou o Black, e aí o meu Black aqui, lembrando, está sem essa configuração padrão, né, de salvar sozinho, de fazer auto-format e tudo mais, então não está format on save, eu mudei o tamanho da linha e mudei a normalização de strings. E o PyLava, lembrando que tem que configurar ele, vamos voltar aqui. PyLama. A gente vem aqui e troca ele pelo PyLava, que é a versão atualizada. Lembrando de usar sempre a versão externa, eu gosto, porque senão tem que ficar instalando em todo o projeto e eu não gosto muito de ter o PyLama como dependência. Então, é basicamente isso que eu queria mostrar para vocês, nada demais. Espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, a gente viu como instalar os pacotes, atualizar o Atom, ver as coisas. Lembrando que estou usando a versão beta, então talvez alguma coisa se não funcionar com você, comenta aí no vídeo que a gente vai conversando mais sobre isso. Então é isso, um beijo para vocês, tchau bebês e até a próxima.